Estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, recebendo o vereador Ninha Fresneda e também nosso querido Márcio Carlos Balbino, pastor Márcio Carlos Balbino, falando sobre o lançamento da obra A Morte. Bom, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho, né, sobre o conceito, né, como que foi escrito esse livro, em que momento foi escrito esse livro, né, da vida do nosso querido Márcio Carlos Balbino. E aproveitar também, pastor, vamos falar um pouquinho sobre alguns temas que o senhor também aborda aqui no livro, como, por exemplo, eu vi aqui, eu vou citar alguns temas, mas acho que a gente pode unir todos esses temas para uma única explicação. Por exemplo, a gente vê aqui temas que realmente merecem um debate, como, por exemplo, a morte relacionada ao aborto, a questão da droga, do álcool, né, do tabaco, né, que são temas aí que realmente são problemas hoje que a gente sabe que existe na sociedade, né, a questão do aborto, infelizmente é um assunto triste que a gente se depara. A droga, né, as drogas aí que realmente, infelizmente, estão acabando com a vida de muitos jovens, o álcool, né, o cigarro que é uma droga também, né, traz muitos malefícios, e tudo isso acaba também, a gente pode usar como exemplo, né, de uma morte silenciosa, de uma morte, principalmente a questão da droga, do álcool, do tabaco, é uma morte silenciosa, né? A pessoa está se matando ali, né? Acaba sendo uma forma de se matar. Né? E o aborto, então, o aborto, então, que é uma coisa que a gente, inaceitável. Né? Vamos falar primeiro, próximo, do aborto. O aborto ele tem duas teses, duas fases, a qual nós precisamos entender, e eu coloquei no livro. O aborto é o seguinte, o aborto, muitas pessoas, elas veem o aborto assim como algo, o corpo é da mulher, a mulher decide, a mulher, né? Não é bem assim, né? O aborto, a pessoa precisa entender que ali é uma vida que está sendo gerada ali, e não é assim, vou lá, vou fazer o aborto. Muitas meninas morrem, porque vão em clínicas clandestinas para fazer o aborto e acabam morrendo, meninas novas, 17, 18, até menos, morrem por ter essa vaidade, às vezes o próprio namorado, às vezes pessoas até mais velhas, que se envolvem. Sob pressão, né? Acaba sendo. Pressão. E isso precisa ser muito visto, revisto, porque o aborto não é assim, não. Precisa ter uma regra sobre isso aí. A partir do momento da concepção, já começa a gerar uma vida ali dentro. Então, na hora que tem a relação, ali já começa a gerar uma vida, é uma vida. Então, dois assassinatos, muitas vezes. Sim. Da mãe, que muitas vezes é morta por não ter ali o tratamento certo para ser feito esse trabalho, esse aborto, e a criança que é assassinada dentro da mãe. Quando não, pessoas muito bem ricas, né, e fazem esse tipo de aborto, e arranca a criança, e mata e assassina. E aí a gente vai para o outro lado do aborto, que muitas vezes é necessário se fazer o aborto, porque muitas vezes a mulher foi violentada, muitas vezes a menina foi abusada. Então aí precisa se legalizar esse aborto. Por quê? Porque aí permitir que essa criança nasça vai trazer consequências ruins para a mãe e vai trazer consequências ruins até mesmo para a criança que vai nascer. Então tem os dois lados da moeda do aborto. Então quando se prova que uma mãe, e uma moça, e uma menina, ela foi realmente abusada, e ela está ali carregando no ventre o filho de um estuprador, de um violentador, então precisa sim legalizar esse aborto, mas numa clínica especializada, no hospital, para que
Não nasce ali alguém que foi rejeitado, porque isso é ciência, né? E uma criança rejeitada, ela tem uma possibilidade muito grande de se tornar um ser humano muito mau. Então, tem os dois lados do aborto. É muito, muito sério o aborto. Complexo, o assunto é É bem muito complexo. Sim. Entendeu? Muito complexo. Tem situações também do aborto natural, né? Que a pessoa ali tem um aborto... O aborto natural é uma coisa, né? Tem como você... Mas é um tema que gera muito debate. Gera muito debate. Por quê? Porque a mãe vai olhar e vai saber que esse filho, ela teve o filho de um estuprador, de um violentador. Então, contra a vontade dela, né? Contra a vontade dela. Então não compensa ter. Então o aborto é algo muito sério, é algo muito difícil. Eu sei que tem muitas religiões, até mesmo pastores, mas não, mas tem que nascer porque foi Deus. Não tem nada de Deus nisso aí. Tem nada de Deus. O cara violentou a menina e Deus, não tem Deus nisso. Entendeu? E também tem a questão que nós dissemos aqui, né, pastor, que é a questão do álcool, né, das drogas, que acaba sendo uma morte silenciosa. Silenciosa, né? Muito silenciosa, e se fala muito pouco desse tipo de morte. Porque o álcool, além de ele matar a pessoa, né, que está ingerindo, o álcool ele mata muitas pessoas na estrada, né? Muitas pessoas morrem por motoristas que estão embriagados e acabam sendo, né, fazendo tragédias, matando pessoas. Então, aí traz muitas mortes. Mortes de pessoas jovens, de pessoas que não era para morrer agora. Então, volta naquilo que o vereador falou, a morte não tem dia. Às vezes as pessoas, eles antecipam a morte, né? Olha, o vereador Ninha Fresnedo até comentou aqui nos bastidores, aqui caberia aqui um programa, né, uns 3 programas para falar tudo sobre o livro, mas eu quero tomar liberdade aqui, pastor, e vou citar, né, os capítulos aqui, para que você reflita. Só de eu falar aqui, você já vai entender onde você pode empregar essa questão, a palavra morte, o significado da morte, você encaixar, entendeu, o significado, o que consiste a morte, nesses tópicos aqui que eu vou citar. Só por aqui você já vai entender. A certeza que não escolhe, que a gente acabou de falar, né, que a gente não escolhe o dia nem a hora, isso acontece, e a qualquer momento pode acontecer. O primeiro velório, né, que acho que é uma experiência ali que a pessoa acaba passando, e né, isso aí é uma coisa que também, tem gente que tem aí lembranças vivas disso aí, tem essa recordação viva dentro de si. O que a morte leva, a morte de animais e o luto silencioso, né? A gente sabe que nós que gostamos de animais, quando a gente perde um animal de estimação, há um luto, há uma morte interna, você sofre com isso, né? E tudo que ele simbolizava ali na sua família, dentro do seu convívio. A morte dos sonhos, né? A gente sabe que muita gente sonha em muita coisa e de repente não foi realizado aquele sonho, acaba morrendo aquele sonho, a pessoa né, a gente pode encaixar aqui né, a palavra morte nesse contexto aqui desse tema, nesse capítulo. Quando a pessoa chama a morte, que é uma coisa até que o vereador Ninha citou aqui, né, de repente procurar por ela, né, de repente procurar por ela. A justiça da morte, o pastor comentou sobre isso, que a morte ela é justa, independente do que você seja, o que você faz, ela é justa, não tem diferença. O que fica? Legado, memória, caráter, falamos há pouco no primeiro bloco. Quando a alma percebe a eternidade, inclusive é uma questão que a gente falou agora também, né? Do depois que a gente deixar essa vida, né? O que você fez para fazer a diferença, né? Para que você mereça essa eternidade, possa vivê-la, né? É o que fazemos hoje, né, vereador? É o que fazemos hoje, plantamos hoje para colher amanhã. Não é verdade? Com certeza. O mundo colhe o que planta, né? Sim. A morte do ponto de vista do cristão, importante, também estamos falando algumas coisas também nesse sentido. O medo que não confessamos, quando a morte anda ao nosso lado, o corpo que envelhece e a alma que não, as mortes que não comovem ninguém, o luto dos que ficam, o tempo não cura, ele ensina, a morte como professora,
né? Porque a gente acaba, né, até usar o exemplo aqui do pastor, quando ele passou por esse momento aí, né, em 2019, acabou ensinando muita coisa para ele, dando valor, né, às pequenas coisas. Não é verdade, pastor? Verdade. Também é importante aqui, quando Deus parece estar em silêncio, o valor de um dia comum, a morte dos pais, a saudade como prova de amor, quando a vida pede um recomeço, a espiritualidade que nasce da dor, o silêncio dos cemitérios, a vida como empréstimo. A gente acaba emprestando a vida, né? Estamos aqui emprestando a vida, né? Um dia vamos deixar essa vida. Vamos deixar a vida. É um empréstimo. É um empréstimo. O perdão antes do fim, isso é importante, né? Perdoar. Isso é muito profundo. Perdoar é muito forte. É muito profundo. O perdão antes do fim, o amor que sobrevive à morte, a fé que não explica, mas sustenta, viver como quem sabe que vai morrer, o canto, a queda e a cruz, morte relacionada ao aborto, o triângulo da inexistência, a droga, o álcool e o tabaco, o prazer no limite do abismo, o sexo e também velocidade, não espere o fim para viver. São os capítulos desse livro fantástico, né, que eu já me apaixonei pelo livro, né, vou fazer questão de lê-lo, porque a gente pode empregar a palavra morte, quando a gente fala de morte, já pensa no quê? Velório, morreu, mas você pode refletir mais profundamente muito mais sobre todos esses temas, né, pastor? Quem corre da morte é pior, então, né? Muito mais. É muito mais pior. Se as pessoas soubessem o que é morte, eles não ficavam com medo dela, mas aprenderiam o que é ela para poder viver melhor. Sim, Porque, com certeza. perdão, pegaram a morte e puseram apenas um caixão, flores, O rito, o ritual dela. Mas a morte é muito mais que isso, muito mais profunda. muito mais profunda. Não, Você está vivendo todo dia com a morte e não sabe. olha, Aqui Às vezes na a verdade, morte está dentro da sua casa ali, você não sabe que Sim. ela está ali. a nossa vida aqui é passageira. passageira. Aqui é uma escola. Aqui eu acredito que seja uma escola, um aprendizado para a gente aprender, fazer o bem e entender a morte, que é a separação, né, da vida terrena com a espiritual. E por isso que o pastor Márcio fala que entendendo a morte ele vai viver melhor, porque você vai ver que depois da eternidade não é que o pessoal acabou, morreu, acabou, não existe mais nada. Não. Não, Depois tem sim. depois que é a vida mesmo, A vida após a morte. a vida após a morte, que é a vida espiritual, Sim. com Deus no céu, né? Na eternidade, que ia o cara falar uma coisa. a pessoa tem que estar preparada, né? E a morte, ela não existe. A morte, aqui relata. Se você ler esse livro, ele está em mensagem subliminar. Nem todo mundo vai conseguir entender e ver. Porque ele está em mensagem subliminar. Mas a morte, na realidade, ela não existe. Só existe a vida. Quando você conhece a morte, você passa a viver. Se você não conhecer a morte, você simplesmente sobrevive. Sim, profundo, importante. Profundo essa fala. Pastor, vamos falar um pouquinho, já estamos aí, infelizmente, na reta final do programa, mas vamos falar um pouquinho sobre o lançamento. Vai ser no próximo dia 25 aqui em Dia Tupã. 25, às 19 horas e 30 minutos, ali no CPP, Centro do Professorado Paulista. Professorado Paulista. Vai ser ali às 19 horas e 30 minutos. Vamos fazer ali o lançamento do nosso livro. Também uma noite de autógrafos, também, autografar. Autógrafos. Eu queria até agora pedir permissão. Eu Claro. quero dar um presente pro meu amigo Ninha Opa! do livro. Muito obrigado, obrigado. E a Ninha aí, quero que você leia, hein? Opa, vou ler e vou fazer a propaganda para os meus amigos, parceiros, comprar também. Claro, claro. Muito importante. E nós vamos estar ali, Glaucio.
Convidar toda a população para que prestigie, né? Prestigie, vai ser uma bênção. Agradeço também você, agradeço a TV Câmara, tá abrindo, né, essa oportunidade de estar falando do livro. Claro, né? claro. Esse livro, na verdade, ele vai ser também uma autoajuda. Isso que eu ia falar agora. Isso aqui é um manual, é uma autoajuda. É um livro de autoajuda para você que está assistindo. Fantástico. Não adianta correr, né? Que é pior, né? Não, não só isso, sabe, vereador? A pessoa, quando ela lê esse livro, ela vai ver o quanto ele é importante para ela sobreviver, para ela viver, para ela aprender a viver. A ser um ser humano melhor. É isso que eu estou dizendo. Não adianta a pessoa falar, não vou ler, não, porque a morte, não quero. Não quero ler, isso aqui não quero ler negócio de morte. O meu amigo, Toninho de Favre, ele leu esse livro e ele se encantou tanto com esse livro, ele o Toninho de Favre leu? Ele está passando para as pessoas o livro, sabe? Não, e o Toninho é um grande mestre da comunicação, né? E ele está passando para as pessoas. Com certeza ele vai estar presente lá. Vai, já falou. Vai estar lá. O lançamento do livro. Olha, a pastora, além do lançamento no dia 25, depois teremos alguma plataforma, algum local que a pessoa pode comprar esse livro depois, posteriormente? Sim. Algum site? Nós temos já, vamos ter, né? O site já para comprar, vamos estar vendendo o livro também para comprar, vai estar tudo certo. Perfeito. Olha, pastor, eu queria primeiramente agradecer a presença do senhor aqui na TV Câmara. Como eu falei, uma das funções da TV Câmara é levar o que acontece na cidade, sabe? O trabalho, o que acontece em Tupã, não somente da Câmara, mas o que acontece de bom, né? Aqui, na verdade, é onde as pessoas ficam informadas do que acontece na cidade. E aqui é um acontecimento, né? Hoje temos aqui o prazer de receber aqui o pastor Márcio, que é uma pessoa conhecida aqui, né? Todos têm um carinho especial por ele aqui na cidade, lançando a sua obra A Morte, lançamento no próximo dia 25, né, de junho, a partir das 7h30, pastor? Ser 7h30, no CPP, no Centro do Professorado Paulista. Você é nosso convidado. Você vai adquirir o seu livro, vai já ter um autógrafo ali do pastor Márcio, e tenho certeza que será um livro de autoajuda, vai ajudar muita gente. Pessoas que estão passando por momentos difíceis, delicados, né, você que de repente não se atenta em pequenos detalhes, em coisas que de repente pode mudar a sua vida para melhor. Então, leia esse livro, tenho certeza que vai ter uma mudança aí positiva na sua vida, no seu jeito de pensar, no seu jeito de agir, no seu jeito de ser, né, no seu trabalho, com a família, com os amigos, enfim, como ser humano acima de tudo, uma melhora como ser humano. Então, parabenizar o trabalho do pastor Márcio. Pastor, muito obrigado pela presença. Volte sempre, né? Até porque tem bastante assunto para a gente falar com ele. Né? E... Com certeza ele vai escolher um tema aí, claro, sobre a Bíblia também, um profeta, e que venham, vem aqui explicar também para a gente. E que venham mais livros, né? Mais obras aí, né? Amém. Começou muito bem com um tema realmente que aguça a curiosidade das pessoas a ler esse livro. Então, que venham mais livros aí, mais sucessos aí de verdade, tenho certeza disso. Eu aprendi com o pastor Márcio o seguinte, muitas vezes você vai em outras igrejas aí, algumas igrejas, o pastor pregam lá e a pessoa fica meio boiando, não entende direito a pregação, né? Sim. Então, o pastor Márcio, ele é diferenciado. Ele prega assim, explica certinho. Uma forma mais acessível, né? Acessível. Qualquer pessoa entende. É bom, entende as palavras que ele fala e o significado daquilo. Isso é muito bom. Daquela leitura, né? Significado do livro, porque na verdade a morte não é na realidade uma morte. É um significado da morte, né? Que ele acabou de dizer. Mas o que disse que o pastor é uma coisa importante, a gente não gosta de falar a palavra morte. É uma palavra pesada, morte. Mas quando você começa a entrar mais, né, profundamente nesse livro, começa a ler, você entende, né, o significado, o porquê desse livro, o porquê que o pastor escreveu esse livro, onde você consegue empregar a palavra morte. Realmente. O que significa morte, que é perda, é não ter mais, sentir falta, sentir saudade. Então você consegue empregar isso em muitas questões na sua vida. Então aqui tem aqui, ó, eu dei aqui o exemplo aqui, ó, nós temos aqui 34 capítulos que você consegue empregar essa questão da morte, né? Ele tem que vir 34 vezes aqui. O simbolismo, né? O significado. Cada capítulo é um programa. Com certeza. Então, a gente recomenda que você realmente leia, adquira o seu livro. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela presença, né? Volte sempre. Parabéns, sucesso pela obra.
e dia 25 estaremos lá prestigiando. Parabéns. Eu agradeço, Graucio, eu agradeço você, Graucio, agradeço ao vereador Linha, meu amigo, de muitas datas, né? Muito tempo junto, agradeço você, Graucio, agradeço a TV Câmara, por essa oportunidade, né, de poder estar divulgando meu livro, e tenho certeza que isso é um propósito de Deus, primeiramente, e eu creio que vai ser bênção para muitas pessoas. Amém. Amém. Obrigado, viu, pastor? Obrigado pela presença. Obrigado. Vereador, parabéns pela iniciativa, né, de abrir espaço aqui para o nosso querido pastor Márcio, falando desse livro que vai ser um sucesso de vendagem, não tenho dúvida quanto a isso. Dia 25 de junho, lançamento lá no CPP, no Centro do Professorado Paulista, uma noite de autógrafos. Você já adquire o seu livro, já recebe ali o autógrafo do pastor Márcio, tem o apoio da Câmara, né, o vereador Ninha Fresneda, que está aqui abrindo espaço para divulgar esse importante lançamento. Com certeza, eu quero agradecer os telespectadores, né, de ter acompanhado a gente até aqui nesse momento tão importante, né, que é sobre o significado da morte. Quero agradecer o pastor Márcio Carlos Balbino e parabenizar pelo lançamento desse livro, que ele escreveu esse livro com muita dedicação e sensibilidade de cumprir sua missão, de proteger e servir a nossa sociedade. Então, parabéns, pastor Márcio. Obrigado. E conte sempre conosco, conte sempre com a Câmara Municipal, e nós estamos aqui para recebê-lo com amor, carinho e gratidão. Quero agradecer também o Glaucio Tolentino pela cobertura aí, é sempre companheiro, parceiro de todas as horas. Parabéns, viu? Eu que agradeço, vereador. Tolentino, Deus abençoe. Parabéns aí pelo convite, nosso querido pastor Márcio, e ficamos por aqui com mais um programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Augusto Fresneda Torres, do Ninha Fresneda, com o pastor Márcio Carlos Balbino, né, falando sobre esse livro, lançamento A Morte, lançamento no próximo dia 25, né, lá no CPP, a partir das 7h30 da noite, você é nosso convidado para adquirir o livro, já aproveite, já ganha aquele autógrafo, e tenho certeza que vai lhe ajudar no dia a dia, na sua vida, para que você se torne uma pessoa ainda melhor a cada dia, né? Isso faz toda a diferença, porque se tem uma coisa que a gente sabe que não tem como fugir, é da morte. Um dia vamos enfrentá-la, né, de um jeito ou de outro. Mas eu espero que você tenha muitos anos de vida, viva bastante, viva intensamente e viva de uma forma boa, né, sendo uma pessoa boa, fazendo o bem. E aqui está alguns exemplos que você pode empregar, né? Pequenas mudanças na sua vida, no seu cotidiano, e que lá na frente vão fazer toda a diferença. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência, obrigado você que nos acompanhou aqui pela TV Câmara de Tupã. Voltaremos a qualquer momento com mais um programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara, uma TV a serviço da população. Até mais!